né? Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Alves, sou docente aqui no Departamento de História da nova FCSH, e um consultor da infraestrutura Rossio, também desde 2017 ou 2018, algo assim. Venho aqui para vos dar as boas-vindas ao workshop, a esta segunda série de workshops. Sei que uma parte de vocês vão estar hoje, outra vão estar também amanhã, portanto, sejam muito bem-vindos. Espero que aproveitem bastante. Também mandar-vos cumprimentos por parte da coordenadora da Infraestrutura Rossio, a professora Amélia Andrade, que devido a outros compromissos não pode estar presente. Eu também estou aqui, vou fazer esta apresentação e vou voltar para uma outra reunião de Zoom da qual tinha saído para vir aqui fazer a apresentação. É a nossa vida agora, infelizmente. E pronto, e no fundo agradecer também aos colegas que continuam a prestar este serviço à infraestrutura Rossio, apesar no fundo, já não estarem formalmente associados ao Rossio, o caso do Marco, da Ângela e do Bruno. E do Daniel Monteiro também, que também está aqui presente, e agradecer também à Helena todo o trabalho de organização destas ações de formação. Dizer-vos que aproveitem, portanto, já não é a primeira vez que estas ações são feitas, portanto nós sempre vamos procurando melhorar de ação para ação. O objetivo um dos objetivos principais da infraestrutura Rossio é prestar serviço também à comunidade e estas ações de formação servem para isso e para, no fundo, vos introduzir ao conjunto de serviços que o portal disponibiliza. Essencialmente a elaboração de exposições digitais, das coleções digitais, a introdução ao ambiente virtual de investigação e como também usar os recursos do Rossio para a produção de MOOCs. Tem sido esse o foco principal desses 4 vertentes, o foco principal dos serviços que são agora desenvolvidos. A plataforma está ainda em versão beta, como vocês vão ver, portanto há aqui alguns aspectos que nós ainda estamos a aprimorar, a melhorar, portanto é provável que uma ou outra coisa possa não funcionar exatamente como estaria previsto, mas também estas formações também podem servir para isso, ou seja, se tiverem alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão até de melhoria, é uma questão de colocarem e os colegas que aqui estão, a Ângela, principalmente o Bruno e o Daniel Monteiro, poderão depois tomar nota disso e nós poderemos avançar também nessas correções. E, portanto, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde de trabalho para vocês. Eu, como vos disse, não vou poder assistir aos trabalhos e amanhã também não. A minha agenda é assim um bocadinho caótica de vez em quando e vou sair deste Zoom para entrar num outro Zoom de que saí há pouco, para lá regressar. Tá? Sem mais delongas, eu começo por apresentar aqui o nosso primeiro interveniente da tarde, o Dr. Marco Roque de Freitas, que vai então falar sobre as potencialidades da investigação, ensino e comunicação da ciência, portanto será a primeira parte da sua apresentação, e uma segunda parte então como fazer as exposições e coleções digitais do portal Rossio. Portanto, o Marco Freitas é investigador do Instituto de Etnomusicologia, do Centro de Estudos em Música e Dança, o INETMED, da Universidade Nova de Lisboa. Ele concluiu o seu doutoramento em Musicologia, especialização em Etnomusicologia em maio de 2019 e desde aí colabora com o Departamento de Musicologia da nova FCSH como professor auxiliar convidado. Portanto, a sua produção académica centra-se em temas como a construção da nação, o nacionalismo na África pós-colonial, comportamentos expressivos, género, sexualidade, música popular e estudo das indústrias musicais, portanto, música, propaganda, conflito, história da é muito versátil e muito multidimensional a sua abordagem dentro do campo da etnomusicologia, incluindo também aqui um grande interesse pelas questões das humanidades digitais e das infraestruturas de investigação,
Portanto, já publicou vários livros, capítulos de livros, é neste momento detentor de um SEC, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e desenvolve o seu novo projeto de investigação individual sobre o que ele próprio poderá, se calhar, explicar melhor do que eu, e passo já a palavra para não demorar mais tempo. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite e a vossa presença. Bem, isto foi uma apresentação à séria, não era preciso tanto. Colaborei com o Recio. O mais importante aqui é que, de facto, eu colaborei com o Recio entre 2020 e 2023, portanto, entre fevereiro de 2020 e abril de 2023, justamente no desenvolvimento ou seja, integrei uma equipa de investigação onde tínhamos vários objetivos a cumprir, entre os quais avançar com propostas para coleções e exposições, incluindo a definição dos próprios modelos que figuram neste momento no site do Recio. Não sei se algum de vocês já assistiu, se alguns de vocês já assistiram a workshops anteriores. Este será muito similar. Vou tentar ser um pouco mais breve na parte introdutória, porque eu creio que neste momento acho que o mais interessante é, no fundo, recolher as vossas questões para que possam vocês próprios, quem sabe, avançar com propostas de coleções e exposições. Eu creio que esse é o grande objetivo neste momento no âmbito da infraestrutura Rossio, no que diz respeito a este produto. Vou então partilhar o meu ecrã. Creio que todos vocês já conseguirão ver como fazer exposições e coleções no portal Rossio. Há uma primeira parte que é de facto mais teórica, onde nós explicamos, neste caso, onde eu explico o trabalho, digo nós porque isto não foi um trabalho só meu, foi de uma equipa de investigação, que já vou apresentar daqui a pouco, e onde, no fundo, eu elenco o processo de desenvolvimento destes produtos. Muito rapidamente, não sei se vocês, o professor Daniel Alves não referiu, mas certamente saberão nesta altura o que é o Rossio. Foi o resultado de um grande, mega projeto de investigação, um consórcio inicial de 7 instituições que, entretanto, tem vindo a ser alargado nos últimos meses. Sobretudo nos últimos meses, entraram muitas instituições, se calhar para que tudo isto fique um pouco mais claro, mostro-vos rapidamente algumas das... Estão a ver o ecrã, certo? Só para confirmar, pronto. Está no site oficial, é rocio.pt, podem aceder a qualquer momento, e aqui na secção infraestrutura têm, no fundo, todas as informações necessárias no que diz respeito ao consórcio Rossio, o atual, e o que é que cada uma das instituições disponibiliza no âmbito da plataforma, do portal Rossio. São muitas instituições, algumas são de facto fundadoras, aqui o Teatro Dona Maria II, Fundação Carlos Gulbenkian, a Direção-Geral do Património Cultural. Estou a referir as fundadoras neste momento: a Cinemateca, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A Biblioteca Nacional não estava na fase inicial, mas agora está. E é claro, a nova FCSH e o Arquivo Municipal de Lisboa. No fundo, eu costumo dar este exemplo, creio que é muito rápido, acho que as pessoas percebem imediatamente. O Rossio é uma espécie de trivago do conhecimento científico em Portugal. Ou seja, nós pesquisamos uma frase, por exemplo, festa, uma palavra, uma frase, uma expressão, e ele, pelo menos teoricamente, irá procurar uma série de portais, todos os resultados alocados a esta palavra, ou relacionados, de certa forma, com esta palavra. E estamos a falar, de facto, de muitos provedores de conteúdos. Neste momento temos aqui uma lista de 38. Portanto, pesquisem em simultaneidade nos portais de todos estes arquivos. Claro que existem ainda alguns problemas de conexão em alguns recursos, e depois nem todos os espólios, todos os arquivos estão disponíveis, mas, em teoria, muito em breve, vocês
ao pesquisarem a palavra festa na infraestrutura Rossio, estarão, no fundo, a centralizar no mesmo espaço todos os resultados que, teoricamente, aparecerão em cada um destes arquivos, caso façam essa mesma pesquisa, não é? Os respectivos recursos. Isto por si só é fantástico, no sentido em que acabamos por centralizar no mesmo espaço várias valências de pesquisa de recursos digitais, mas também existe, o Rossio também disponibiliza, como o professor Daniel Alves referiu, um ambiente virtual de investigação. Vocês terão amanhã uma formação específica só sobre o AVI, as tais exposições e coleções, e também tem vindo a promover um conjunto de ações de formação, saliento, de facto, aqui a grande importância do primeiro MOOC feito no âmbito da nova RCSH, em parceria com a plataforma Now, a caça à baleia e os portugueses. Portanto, não sei se neste momento está aberto, mas creio que em breve surgirá uma nova edição. O vídeo foi um grande sucesso, eu não pude fazer, infelizmente. Portanto, voltemos então ao meu PowerPoint. Só para lembrar, peço desculpa, que de facto o Rossio.pt ainda se encontra numa versão beta, como tudo aqui se implica. Portanto, estamos a trabalhar a infraestrutura, quem está a trabalhar neste momento em infraestrutura, eu diretamente não estou, está a trabalhar no ultimar dos últimos bugs, dos últimos problemas, as últimas interconexões no website. Portanto, peço-vos um pouco de paciência nesse sentido, e caso encontrem algum problema, caso de facto tenham alguma sugestão, vão ao site do Rossio, têm lá todos os contactos necessários para que nós possamos, no fundo, agilizar todo este processo e finalizar, entrarmos de uma vez por todas na versão final da nossa plataforma. Portanto, esta apresentação tem esta primeira fase tem três secções: um ponto de partida, no fundo, de onde nós viemos, como é que tudo isto começou, de certa forma, no que diz respeito à equipa de investigação, os modelos e as estruturas elencadas, o processo de benchmarking, etc. E, finalmente, e esta é a parte que vos será mais interessante, certamente, os procedimentos gerais para a realização de exposições e coleções digitais no portal Rossio, e aí também daremos uma vista de olhos ao portal e ao back-office, para perceberem como é que tudo isto poderá vir a funcionar no futuro. Quer dizer, poderá vir a funcionar, não, já funciona, mas vocês poderão vir a ter acesso ao back-office para criarem as vossas exposições e coleções. Mas já lá chegaremos. No que diz respeito ao ponto de partida, é necessário, é curial, diria, salientar que todo este trabalho foi desenvolvido para além da coordenação, para além de uma equipa técnica excelente que trabalhou connosco durante todos estes anos. Eu trabalhei em proximidade com uma equipa de investigação, quase todos estes meus colegas especialistas em história. Eu sou o outlier aqui, de certa forma, o musicólogo no meio de historiadores. Ana Celeste Glória, Ângela Salgueiro, Gonçalo Melo da Silva, Luís Henriques, trabalhou pouco tempo, mas também trabalhou connosco. Foram os meus colegas, e fomos nós que, em conjunto, avançamos com uma série de propostas, sempre em articulação direta com a coordenação. Posto isto, como vocês devem imaginar, não existindo uma plataforma, nós tivemos, no fundo, de fazer várias pesquisas nas várias plataformas do Rossio, que queriam integrar o futuro Rossio, de modo a perceber que tipo de documentos é que existiam, para, de certa forma, começarmos a pensar em possíveis outputs. Começamos também por ler muita bibliografia em humanidades digitais. Como vocês sabem, as humanidades digitais neste momento constituem uma área, as humanidades digitais constituem uma área em que a faculdade está a apostar muito neste momento. Existe um mestrado que está avançado neste momento para a primeira edição. Não sei se
é possível, as inscrições ainda são estas, mas podem dar uma vista de olhos no site da Nova FCSH. É o professor Daniel Alves, justamente, que está à frente do mestrado. Depois avançamos para um conjunto de formações que foram instrumentais para que pudéssemos agilizar o discurso, por exemplo, e adaptar o discurso científico para o público em geral. Avançamos também com processos de benchmarking, no fundo, olhar para as infraestruturas com géneros internacionais e tentar encontrar um modelo ideal, não é? A partir do que se faz lá fora, tentar adaptar para o caso português um modelo que fizesse sentido para para os nossos objetivos no Rossio. E finalmente o brainstorming, que levou ali à lâmpadazinha com o nosso modelo de coleções e exposições. Só para vocês terem noção do quão moroso foi este processo, imaginem a tal palavra festa de há pouco, que eu procurei no portal Rossio. Nós tivemos de fazer justamente esse trabalho com todos estes portais. Estes só são alguns, e continuou, e agora são cada vez mais. De modo a encontrarmos recursos que pudessem sustentar uma narrativa. Portanto, a exposição festa que vocês têm neste momento disponível no âmbito da infraestrutura, no âmbito do portal, foi feita ainda antes do portal existir. Portanto, nós de facto passamos pelo processo manual de pesquisar recursos em todas estas plataformas e continuam e nunca mais acabam. Portanto, só por estas 3 imagens, creio que vocês conseguem perceber a mais-valia do Rossio enquanto plataforma que agrega dados e que, no fundo, acaba por pesquisar em simultâneo em todos estes portais. Avancemos então para o benchmarking, só um segundo. Era água. No fundo, olhamos para algumas das instituições que consideramos modelares, da British Library, por exemplo, e as suas exposições e coleções digitais. Aqui temos um exemplo de uma exposição onde o texto está separado das imagens, por exemplo. As imagens estão todas num quadrado, onde se clica para o lado e vai mudando as imagens, não é? Nós acabamos por não adotar esta solução, mas é uma das mais comuns, diria, no âmbito do benchmarking internacional, relacionado com esta temática, com as infraestruturas digitais. O outro exemplo foi o Digital Public Library of America. E aqui temos à vossa esquerda, um modelo de exposição e à vossa direita um modelo de coleção. Uma vez mais, primeiro as imagens, a imagem separada do texto, mas neste caso as imagens estão em cima. No que diz respeito às coleções, é importante salientar que grande parte destes websites oferecem o que eu diria que é um conceito de coleção que é diferente do nosso, é muito mais próximo de uma ideia de galeria de imagens, como uma introdução. A nossa visão de o que é uma coleção, a meu ver, é um pouco mais desenvolvida, já vos mostro daqui a pouco. Não basta ser um elencar de um conjunto de imagens, não, é necessário haver de facto uma narrativa que as enquadre, embora extremamente limitada no que diz respeito ao número de caracteres. Mas já aí vamos, que no caso da Historiana também, um modelo de uma exposição e um modelo de uma coleção. Portanto, tivemos de fazer este benchmarking, é natural, da mesma forma que tivemos de olhar para o state of the art, para o estado da arte, sobre humanidades digitais e sobre esta temática. A equipa de investigação também frequentou várias formações, destaco aqui a introdução às plataformas digitais para exposição virtual e divulgação científica, Way to Speak, Effective Communication Course, cá em baixo, Storytelling for Digital Narratives and Blended Spaces, etc. Este último oferecido pelo Daria, que é no fundo, o Rossio faz parte do Daria, portanto é o nosso parceiro, o nosso principal parceiro internacional no que diz respeito à nossa infraestrutura. Agora, no que diz respeito aos modelos e estruturas, se alguns de vocês já deram uma vista de olhos ao site, certamente ficarão espantados com os nossos protótipos
A fase inicial, talvez ainda inspirados pelos sites que nós vimos inicialmente, tínhamos uma separação muito clara entre os recursos e o texto. Aqui a secção com os menus à esquerda, depois os recursos, depois o texto, isto transposto para uma possível coleção sobre o Rossio, ficaria algo como isto. Entretanto, este é o protótipo de coleção, portanto, um recurso principal, uma imagem, a apresentação do texto, e depois os recursos, transferindo para o FAD, seria mais ou menos isto que nós teríamos. Depois teríamos os recursos todos juntos numa página, clicávamos no recurso e apareceria a explicação ou a relação do recurso. Como vocês vão perceber, está muito diferente agora no website, absolutamente diferente, nada a ver, e o que demonstra de facto o trabalho denso que nós tivemos de desenvolver para garantir que oferecíamos um produto interessante, não só no que diz respeito à sua funcionalidade enquanto produto científico e produto para public outreach, ou seja, para chegar à população em geral, mas também que fosse esteticamente agradável. E temos aqui a festa. Pronto, isto é um exemplo de uma exposição. Eu diria que neste momento, antes de ir mesmo à festa, gostaria de salientar que temos neste momento 4 exposições disponíveis. As duas que eu considero que são modulares no que diz respeito ao modelo que é adotado no Rossio é a festa e Em Nome do Povo. Estas duas não são exemplares no sentido em que resultam da adaptação de uma exposição pré-existente. E aproveito, neste caso, para salientar este ponto. Esta exposição, por acaso, era digital, era o Tempos de Doença, Tempos de Cura, que foi publicado no âmbito do site da nova FCSH em julho de 2020, portanto, no âmbito ainda mesmo no core da pandemia, e decidimos transformar em 2 exposições diferentes, Tempos de Doença e Tempos de Cura. Ou seja, claro, visitem as exposições. Eu e os meus colegas continuamos relativamente orgulhosos do nosso trabalho, do trabalho desenvolvido nestas exposições, mas elas não constituem um modelo. O modelo, de facto, são estas duas, a festa e Em Nome do Povo. O que é que eu quis dizer com tudo isto? É que se vocês tiverem exposições digitais pré-existentes nos websites, há sempre a hipótese de adaptar ao portal Rossio. Mais interessante, daqui a pouco vou-vos mostrar um exemplo de uma exposição física que foi transformada para o site do Rossio. Encontra-se neste momento no back-office, portanto não está pública, mas é de facto o exemplo de uma exposição que até tem 12 autores e que conseguimos transformá-la e que será vendida, entre aspas, como um exemplo de um trabalho que vocês poderão fazer. Ou seja, pensem em todas as exposições que já fizeram, no vosso trabalho académico, na vossa vida académica, no vosso percurso, e questionem até que ponto não seria viável ou se não funcionaria uma possível adaptação às regras e ao formato da infraestrutura Rossio. Okay? Fica aqui o apelo, de certa forma. A festa. Temos 6 secções e nós decidimos intercalar texto e imagens. Pronto, não fazer aquela ideia da separação taxativa das imagens e do texto. Neste caso, nós decidimos, de facto, misturar segundo diferentes manchas gráficas, também já vos vou mostrar, vai ficar mais claro quando chegarmos ao back-office. Mas como estão a ver, em termos de textos, estamos a falar, grosso modo, de 4 a 5 parágrafos, não muito mais do que isso. Portanto, 1, 2, 3, neste caso tem só 4 até. E 4 a 7 imagens. Idealmente as imagens devem representar
representar o texto ou ilustrar, de certa forma, o que está escrito no texto. Depois é preciso encontrar aqui um meio termo. Existem conteúdos que nós queremos, de facto, que passem, e depois temos X imagens. É preciso encontrar um meio termo entre garantir que temos imagens interessantes para colocar nas exposições, sem, contudo, ferir a narrativa que nós queremos contar. Portanto, às vezes este equilíbrio é difícil de conseguir, mas com alguma paciência conseguimos lá chegar. No caso da festa, e tendo em conta que eu tenho esta exposição, faço aqui um parênteses, eu sou o autor dela, e o Nome do Povo também. E como eu tenho uma formação que acaba por pôr um pezinho, de certa forma, na antropologia e na antropologia da música, eu acabei por tratar a festa com um discurso um pouco mais antropológico, ou uma antropologia mais histórica, digamos assim. Os tempos da festa, a festa na sociedade e a sociedade na festa, o sagrado e o profano na festa, música e dança na festa e as festas dos santos populares. Portanto, há aqui várias coisas. Há uma narrativa que vai do geral ao particular, como estudo de caso, e depois, dentro de cada secção, houve um certo cuidado de criar uma narrativa diacrónica. Não é obrigatório, mas eu tive esse cuidado. Começar com o chamado pergaminho, porque também, no que diz respeito ao texto, é exatamente sobre isso que estamos a falar, não é? E acabar em representações visuais de festas que acabam por salientar dimensões de construção da nação e nacionalismo, neste caso, enquadrados nesta era do Estado Novo. Música e dança na festa, teria de ser, não há festa sem música. Pode faltar a comida, mas música não, tem que estar lá. Temos aqui diferentes tipos de festas, não é? Em diferentes épocas. Portanto, são alguns exemplos, diferentes tipos de agrupamentos. Portanto, onde é que eu quero chegar com tudo isto? Diversidade, não é? É a questão da diversidade de recursos, diversidade no que diz respeito à tipologia temática também, diferentes tipos de festas e também diversidade, se possível, no que diz respeito aos provedores de conteúdo, ou seja, garantir que não exista, que não colocam apenas imagens do Arquivo Municipal de Lisboa, por exemplo. Ou seja, tentar justamente democratizar um pouco. Isto numa fase inicial foi um pouco mais taxativo, acho que agora será um pouco mais... não será tão rígida esta regra, mas convém sempre, no fundo, privilegiar diferentes instituições. Tem a ver também com o grande propósito do consórcio Rossio. As exposições oferecem esta fantástica aplicação, que é, no fundo, a geolocalização dos recursos. Já vos vamos mostrar como é que isto é feito depois no back-office. E aqui entra uma outra dimensão que considero central, que é a diversidade geográfica também. Convém, em temáticas como estas, privilegiar o máximo possível diferentes espaços geográficos, neste caso de Portugal. Ontem fiquei muito triste quando percebi que não estava aqui. Está, afinal hoje já está. Pronto, a Madeira está representada. É importante representar a Madeira. Também os Açores, mas Madeira é diferente. Sou madeirense já agora, é por isso. Depois temos aqui a bibliografia, com os recursos online. Estes recursos online compreendem justamente as publicações que estão incluídas no RAN da nova FCSH, portanto, no repositório oficial da nova, em particular os recursos da nova FCSH, porque é a nova FCSH que faz parte do consórcio Rossio. Depois, bibliografia consultada. Juro que consultei tudo isto para escrever a exposição. Recursos audiovisuais e sítios na internet. Há algumas curiosidades ou notícias, pronto, podem usar. Depois, a ficha técnica.
hoje o modelo de citação, e é preciso salientar tudo isto por Stradoi, portanto, isto conta como uma publicação. E certamente muitos de vocês estão a desenvolver os vossos projetos e quando fizeram a vossa submissão, escreveram lá que fariam uma exposição digital eventualmente. Podem fazê-la no âmbito do Rossio e serve como output para os vossos trabalhos. Tem DOI e tudo. Rapidamente, antes de irmos para as coleções, queria só salientar porque é que é interessante aqui, em nome do povo, folclore musical e nacionalismo. Esta foi a minha tentativa de transformar uma aula. Eu leciono há 5 anos uma disciplina que se chama História da Etnomusicologia. E uma das sessões tem a ver justamente com folclore musical e nacionalismo em Portugal. Do ponto de vista das práticas de recolha musical e de gravação e os discursos, tudo isso, desde o final do século XIX, incluindo a Primeira República, depois até à atualidade. E a minha ideia foi, passando naturalmente para o Estado Novo, que é o bulk, a parte central da sessão. E eu tentei transformar essa aula numa exposição. E aqui tem o resultado. Uma vez mais, é diacrónica, a narrativa, quer dizer, a disciplina chama-se História da Etnomusicologia, a invocação do povo, desde meados do século XIX até ao fim da Primeira República, e depois, o ponto 2, 3 e 4 representam o Estado Novo. Desde instituições e eventos, folcloristas e perspectivas analíticas, contracultura e militância cultural. E, finalmente, a libertação do povo tem a ver com as trajetórias de investigação após 1974. No fundo, a minha abordagem foi pensar um pouco num artigo científico simples, ou seja, os conceitos basilares, os conceitos centrais têm de ser definidos. Eu defino nesta introdução o que eu quero dizer com folclore musical, diferencio o Estado de nação, o lugar do povo, no âmbito dessa ideia de nação, que depende também muito da perspectiva política que é adotada, não é? Se é de esquerda, se é herdiana ou se é marxista, o povo tem um significado diferente, tudo isso. Eu tive esse cuidado, mas sempre mantendo um discurso simples, muito simples e eficaz e que pudesse, no fundo, comunicar o máximo de pessoas possível. Justamente o que estava a explicar aqui, o conceito de povo varia consoante a ideologia política. Portanto, ter este cuidado de antes de qualquer coisa, definir bem os conceitos. E depois começa a história per se, não é? Com algumas citações, algumas transcrições, é tudo informação e recursos que fazem parte que são pesquisáveis na infraestrutura Rossio ou no arquivo.pt, pronto, que também faz parte do consórcio. E já o Estado Novo, o António Ferro e o Salazar. António Ferro, uma figura importantíssima para a definição da política cultural do Estado Novo, como devem certamente saber. Aqui a questão com as chamadas, entre aspas, províncias ultramarinas ou colónias, dependendo do qual era a moda e dependendo das épocas. A folclorização do povo, aqui a importância de algumas publicações prototípicas, o mensário das casas do povo, por aí fora. A ação entre aspas, civilizadora do Estado Novo e o recurso ao folclore para civilizar as populações autóctones nas ex-colónias portuguesas, e depois todos aqueles que se revoltaram contra a política cultural promovida pelo Estado Novo, o caso do Lopes Graça, do Giacometti. Temos aqui, por exemplo, texto do folclore, texto no que diz respeito à criação dos arquivos sonoros portugueses, aqui o processo de detenção do Fernando Lopes Graça. Portanto, isto porque justamente o arquivo, a Torre do Tombo tem acesso aos arquivos da PIDE e foi interessante, no fundo, para contar esta história. E, por fim, a libertação do povo tem a ver com as tentativas recentes de reanimar aquele legado histórico do Michel Giacometti, como aqui o caso do povo que ainda canta. Portanto, isto é uma aula gigantesca, é verdade, mas é uma aula que está aqui transformada numa exposição.
Portanto, pensem nas vossas aulas, se eventualmente poderão transformar algumas delas em exposições. E podem nem ser sequer exposições, podem ser coleções. Okay? No que diz respeito às coleções digitais, o resultado é muito mais simples, digamos assim. Temos uma imagem base, e depois uma introdução, 3.500 caracteres, e após essa introdução temos 15 recursos. Estes 15 recursos contam uma história, ou pelo menos devem contar uma história ou estar de alguma forma relacionados. Os textos são pequenos, 750 caracteres, e neste caso, o que eu poderia ter feito uma exposição sobre o fado, mas eu decidi fazer uma coleção de forma muito enxuta, muito direta, contar uma pequena história do fado, através desses 15 recursos, que vai desde o Bundum no Brasil, segundo a narrativa do professor Rui Vieira Neri, é de onde vem justamente as influências que vieram a desaguar no fado, até chegarmos, finalmente, à world music, à patrimonialização, turistificação e ao fado bicha. Portanto, é uma narrativa que vai desde o Bundum ao fado bicha. E pronto, é uma história contínua, tem um texto introdutório que define uma vez mais o que é o fado, conta um pouco da história muito rapidamente para a população em geral, salienta alguns marcos históricos, como aqui a questão do património imaterial da humanidade, etc. E depois no final, tal como nas exposições, bibliografia geral, bibliografia online, sítios na web e a ficha técnica. E assim, sucessivamente, em todas as outras coleções, que Memória do Mundo, como vocês sabem, são 10 documentos classificados pela Unesco, temos a hipótese de colocar 15 recursos, então há 5 desses 10 documentos que têm mais do que um recurso. E eu aproveitei também para contar uma história e apresentei os recursos de forma cronológica. Poderia ter encontrado uma outra solução, mas foi esta que ficou convencionada também em articulação com os de facto especialistas. Fui eu que escrevi, mas estavam sempre atentos ao que eu estava a fazer, um musicólogo aqui a escrever sobre os registros da memória do mundo. Mas acho que estou muito orgulhoso desta coleção em particular. Aprendi imenso. Bibliografia geral, bibliografia online. Uma vez mais, a bibliografia online, relembro, diz respeito sobretudo ao que está publicado no RAN, sítios na web, e que inclui os tais formulários de candidatura todos estes documentos que foram classificados pela Unesco. Portugal tem 10, 5 dos quais em articulação com outros países. Uma vez mais, ficha técnica. E a última foi-nos encomendada pela Associação de Professores de História, e tem, no fundo, a ver, é uma curiosidade, no fundo, as tais profissões que estão desaparecidas, ou quase desaparecidas. Um texto introdutório, uma vez mais, os recursos. Aqui houve um cuidado semi-cronológico, digamos assim, mas também teve a ver com a organização com base nos serviços, a tipologia de serviço. Pronto, algumas destas profissões ainda existem, adaptadas, mas a ideia, no fundo, é mostrar para que isto seja usado numa sala de aula. Okay? Mais um exemplo, não é ao nível de ensino superior, mas na escola básica e secundária. Então, procedimentos para a realização de exposições e coleções digitais no Rossio. Se vocês quiserem fazer uma exposição e uma coleção, o que é que têm de saber, o que é que têm de fazer? Bem, em primeiro lugar, nós temos esta... Só para garantir que existe alguma distinção entre exposições e coleções, consideramos que as exposições devem ter temas gerais, tipo a festa. E é para o público mais alargado, enquanto as coleções servem, sobretudo, nichos, eventualmente, como o caso das profissões desaparecidas. Serve para a população em geral, obviamente, mas foi pensado para os alunos da escola secundária, básica e secundária.
As exposições devem ter 4 a 5 secções ou subsecções. Se quiserem podem fazer print screen, não me importa, não fico chateado. De todo. Tem 3.500 caracteres, cada uma das secções. E depois devem colocar 4 a 7 recursos por secção. São aquelas imagens que nós adicionamos. O texto deve ser desenvolvido, QB, mas com uma linguagem clara e muito direta. Porque vocês têm, de facto, 3.500 caracteres, pode-se dar mais 100, menos 100, mas é mais ou menos, anda à volta daquilo. Ou seja, o texto contínuo, num documento Word, deve rondar uma página e um parágrafo. Portanto, uma página e 5 linhas, mais ou menos. Não mais do que isso para cada secção. E depois, as temáticas, como já disse, devem ser abrangentes e, idealmente, transdisciplinares ou interdisciplinares. No caso da festa, há ali cunhos de antropologia e de musicologia, há uma secção sobre música. Havia, com muita pena minha, uma secção sobre gastronomia que tivemos de retirar porque a exposição já estava a ficar muito, muito cheia, mas também ia beber muito à antropologia da comida e da gastronomia, que é um assunto também que me interessa muito. Acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de comida, sempre falo de comida. Coleções, público é mais circunscrito, professores, técnicos, indústrias de turismo. Isto é um ponto que considero, deixem-me fazer aqui um parênteses. Imaginem por exemplo, um roteiro turístico, não é? Com 15 paragens, com uma imagem, monumentos, por exemplo, em Lisboa, organizados em formato roteiro. Podemos fazer isso também no Rossio, no âmbito das coleções. Por exemplo, e naturalmente isso também pode ser histórico, ou seja, pode ser um roteiro de uma Lisboa desaparecida, pré-terremoto, por exemplo. Portanto, estou aqui só a tirar algumas ideias porque pode eventualmente, a tal lâmpadazinha de há pouco pode aparecer aí na vossa cabeça, vocês querem todos fazer exposições, é isso que nós queremos neste momento. O texto é de 3.500 caracteres, portanto, o tal texto introdutório tem o mesmo tamanho que uma secção das exposições, mas é contínuo, aqui não há imagens intercalares, e os recursos, esses sim, aparecem todos juntos, 10 a 15, idealmente temos feito sempre 15, e o texto explicativo, que é aquele texto pequenino que aparece por baixo, tem 750 caracteres. As temáticas são mais circunscritas. Eu acho que não é necessário ver isto, a ideia aqui geral é que deve-se privilegiar a multidisciplinariedade, é preciso, de certa forma, olhar para dimensões que possam interessar a diferentes disciplinas das ciências sociais, artes, humanidades, garantindo sempre que este é um produto, é assumidamente um produto de public outreach, para, no fundo, chegar à população em geral, levar a academia para fora das portas da academia, para fora da Torre de Babel, digamos assim, para quem considera que a academia é uma Torre de Babel. No que diz respeito aos recursos, é importante ter em conta a diversidade de tipologias documentais, a representatividade de todos os parceiros. Como disse, numa fase inicial tínhamos esta regra que era de 4 por exposição e coleção, era uma questão institucional. Eu acho que se calhar isso já não vai ser possível, tendo em conta também a especificidade dos trabalhos que vocês certamente irão propor. Tudo isto leva justamente a um aumento da visibilidade e da difusão dos recursos dos parceiros, e isso é interessante para toda a gente, inclusivamente para os vossos próprios institutos, que podem agregar as vossas bases de dados, as suas bases de dados ao Rossio, mas sobre isso já falarei. E a articulação entre a produção científica e esses recursos e a cooperação, promover já agora a cooperação entre as unidades de investigação da nova FCSH e os parceiros. Exemplos muito rápidos: diversidade cronológica no âmbito da festa, diversidade espacial, o que eu estava a dizer, abranger todo o país, ilhas, antigos territórios portugueses, música, gastronomia, festas profanas, festas religiosas e festas privadas, ou seja, estamos a falar da diversidade de temáticas dentro da temática geral da festa.
tipologia, não é? De festa, tipo de festa. A diversidade documental, podem ser documentos escritos, manuscritos, mapas, plantas, gravuras, pinturas, esculturas, filmes, etc. Fases de desenvolvimento. Este é aquele momento em que vocês fazem um print screen também. Isto poderá dar jeito. Como é que isto poderá funcionar? Bem, é necessário escolher um tema, definir um objeto de estudo claro, uma cronologia, uma abordagem e um processo social a trabalhar, não é? Para essa proposta. Para sustentar essa proposta, é necessário apresentar alguns recursos exemplificativos que sejam já pesquisáveis na plataforma Rocio e que essa exploração seja também sustentada por pesquisa bibliográfica. Terão de escrever um pequeno guião, ou seja, a exposição terá X secções, nesta secção o título putativo quer tratar este assunto, encontrei estes recursos que podem ser interessantes. Secção 2, isto é exatamente a mesma coisa, e damos aspas, e depois submetem esse guião à coordenação do Rocio, que depois fará uma avaliação propedêutica dessa proposta. Caso nenhum de nós, digo nenhum de nós no Rocio, não quer dizer que faça parte dessa comissão, mas caso no Rocio sintam que não existem especialistas no âmbito da infraestrutura para avaliar, chamaremos alguém, não é? Ou seja, passa por um processo de peer review. Neste caso será fácil e rápido, porque, quer dizer, estamos a falar de documentos muito pequenos. E depois de aprovado, serão fornecidas as credenciais de acesso ao portal. Credenciais especiais que darão acesso ao back-office das exposições e coleções para começarem a trabalhar, de facto, na vossa proposta. Depois, o ideal é que comecem já a trabalhar em documentos Word e façam só copy-paste. Já vos vou mostrar como é que funciona o back-office e acho que isso ficará muito mais claro. Podem fazer também um enriquecimento das legendas, ou seja, não precisam de usar as legendas que são fornecidas pelos parceiros, contudo existem regras, não podem, ou seja, têm de seguir a regra que será definida pelo Rocio para a produção das legendas dos recursos. E depois, claro, pesquisar e definir os recursos que irão figurar na secção Saber Mais, inclusivamente a bibliografia, os tais links externos que falamos há pouco. Depois vocês submetem a proposta, passará por revisões e a sua consequente publicação. Pronto, é este o processo. Antes de vos mostrar o back-office, só para lembrar que o Rocio está disponível online. Sigam as nossas plataformas no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ali o passarinho já foi morto, entretanto, é um X, o X, ou não sei como é que se diz, mas coitado do pássaro, não correu bem. Mas continuamos lá com conta mesmo assim. Não sei até quando, mas continuamos. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu não sei, Helena, passo já para... Helena, Sim, olá. sim, Marco, sim, olá, sim. Se passas para a parte... Helena, não te estou a ouvir. Não me estás a ouvir? Agora sim. Estás-me a ouvir? Sim. Sim, se passas Posso para a parte... passar? Sim, penso que sim, não sei se Não, é como eventualmente... está escrito que há um intervalo. Eu falo imenso, peço Ah, imenso. o intervalo será entre a tua apresentação e a do Bruno, Então eventualmente. estamos dentro. Ótimo. Estamos dentro, sim, estamos Pronto. dentro. Alguma dúvida para já? Agora falo para a Assembleia. Não. Fui claro. Fico sempre na dúvida. Se calhar não Há correu bem. dúvidas que queiram Não colocar há agora? dúvidas? O professor Paulitão está eventualmente... Estava interessado há pouco. Estou cá. Sim, o professor Ainda Paulitão há estou. pouco queria colocar uma pergunta, talvez pudesse aproveitar agora, já que Claro, está... professor. Sim, Marco. Tu falaste muito na perspectiva da
das pessoas individuais que fazem propostas, não é? Uhum. Orientaste muito o discurso para aí, mas há aqui um conjunto de organizações também, não é? Sim, sim, sim. Uh, e, e então, para nós que estamos dentro das organizações, estrategicamente, nós temos que pensar em todo o trabalho que fazemos e em rentabilizar o trabalho, não é? Quer dizer, Sim. porque, por exemplo, para nós é muito claro que fazer um investimento para construir uma exposição ou uma coleção dentro da infraestrutura é interessante, mas seria tanto mais interessante se nós pudéssemos, de uma forma bastante automatizada, reutilizar o trabalho, não é? Porque, obviamente, institucionalmente, nós também temos os nossos sites, as nossas plataformas, etc. Sim, E, sim. portanto, também nos convém que esse trabalho fique nessas montras, não é? E seja utilizado eventualmente por outro tipo de pessoas que não utilizam o Rossio ou que não lhes interessa ou outra razão qualquer. E, portanto, a minha questão era muito nesse sentido, era se, e volto a repetir, de uma forma o mais automatizada possível, se eu posso fazer um win-win, ou seja, se posso utilizar uma exposição que faço no âmbito da plataforma Rossio para dentro de uma outra plataforma qualquer e vice-versa. Ou seja, da minha plataforma para a plataforma Rossio. Mas isto com o mínimo de trabalho manual possível. Será sempre necessário, obrigado pela questão, será sempre necessário algum trabalho manual. No sentido em que é necessário, já vou mostrar como é que funciona o back-office e acho que nesse momento ficará claro. Mas o que nós acabamos de fazer, no caso do tempos de doença e tempos de cura, foi justamente isso, ou seja, transformamos um conjunto de secções que estavam no site oficial, da nova FCSH, e criamos uma exposição feita, digamos, custom-made, neste caso, que sai um pouco fora do modelo, mas que achamos que faria sentido, visto que se tratava de uma adaptação de uma exposição pré-existente. É possível, temos aqui um exemplo. Agora, não tivemos foi de fazer a investigação, mas tivemos algum tempo para procurar outra vez as imagens e voltar a colocar no sítio certo na plataforma. Isso eu não sei, de momento, isso parece-me ser mais uma questão técnica que terá de ser discutida com os informáticos, mas no que diz respeito à parte da curadoria digital, digamos assim, da escrita, acho que é possível Sim, adaptar. claro, mas a minha questão também passava por uma questão tecnológica. Ou seja, porque, por exemplo, se tu fores ao nosso site, tu vês que nós temos lá coisas muito Sim, sim, semelhantes a sim. esta. Sim, Não sim, é? sim. Uma coisa sobre a CUF, por exemplo, outra coisa sobre praias, outra coisa sobre hotéis, outra coisa sobre indústria. Sim, sim, sim. Portanto, a ideia era eu posso pegar nisto que tenho numa dada plataforma e pôr isto dentro de uma outra plataforma. Eu peço muita desculpa, mas eu tenho outro Zoom a seguir, está bem? Muito Não há obrigado de problema. qualquer maneira, Marco. Eu acho Obrigada. que respondi à questão, de qualquer forma. Sim, É uma sim. questão mais técnica, a meu ver. É, é. Mas muito obrigado. Ok, obrigado. Vou ter que sair, obrigado. Bem, vamos então. Há mais alguma questão? Alguém tem mais alguma questão? Vamos então ao back-office, para vocês perceberem como é que isto funciona. Alguns de vocês, caso ainda não tenham feito a inscrição, podem fazer a inscrição na plataforma Rossio, terão acesso a um back-office similar a este, com duas diferenças, digamos assim. Vocês não têm acesso a estes dois menus, o menu das coleções digitais e exposições digitais. A ideia aqui é que estas secções só serão fornecidas após aprovada uma proposta de exposição ou correção, e aí é-vos fornecido os menus para que comecem a trabalhar no processo. Então, como é que isto funciona, no fundo? Quem começar por pesquisar os recursos,
ou seja, as pesquisas que já fizeram, até podem já ter guardado, porque acho que passa do ambiente virtual de investigação para as coleções digitais, acho eu, se estiver errado. Peço ao meu colega Daniel para corrigir, mas vocês escolhem os recursos que vocês querem e associam a pastas. Portanto, criar aqui uma pasta que se chama teste festa. Criar e associar. Portanto, eu não só criei uma pasta, como associei já esta imagem. Eu vou associar várias a seguir. Teste festa, associar, e assim por diante. Vamos associar umas 10 imagens. Estou a escolher imagens com preview. Não quer dizer que as outras não tenham representação visual, mas neste momento essa representação não está ligada. É preciso salientar que as instituições que fazem parte do consórcio trabalhavam com programas muito diferentes e ainda estão neste momento a tratar da uniformização de algumas das linguagens. Daí, por exemplo, tudo o que é DG Lab aparece imediatamente o preview, de outras instituições ainda não, mas não quer dizer que não estejam associadas imagens, ok? A cada um destes recursos. Vocês depois têm de confirmar. E em último caso, porque também há uma outra dimensão que vocês já vão perceber, é que o que ele associa não é a imagem em ponto grande, mas sim o thumbnail pequeno. Mas depois vocês podem fazer upload da imagem em ponto grande para ficar com grande qualidade na exposição. Ok, já escolhemos vários recursos, eles devem estar aqui, elencados. Aliás, temos imensos, porque teste de festa, cá estão, e está aqui no geral. Tem aqui memória, tem aqui várias. Pronto, porque o upload, justamente o upload das coleções que vocês veem neste momento no âmbito da plataforma foram feitas a partir da minha conta, justamente. Portanto, tem aqui muita coisa lacrada. Nova coleção, caso das coleções digitais. Então, é assim que começa o processo. Nome de uma coleção. Esta, teste, por exemplo. Descrição. Tem de colocar 160 caracteres que descrevam sumariamente a exposição, que correspondem justamente a este texto que aparece aqui. Portanto, texto muito pequenino, introdutório. O tempo de leitura, isto não vai aparecer em lugar nenhum, mas colocamos normalmente 15 a 20. E tenho que colocar qualquer coisa na descrição para eu poder criar a coleção, porque senão ele não assume. Criar a coleção. Está criada, a coleção já está nos rascunhos, a priori. Cá está, festa de teste. Ficam já a saber que há outras duas prontas a serem publicadas a qualquer momento. Portanto, festa. Vamos então voltar a essa. Pronto, cá está. Uma imagem de destaque. No fundo, é escolher o recurso principal da coleção. Vamos escolher este, por exemplo, o primeiro que nos aparecer. Imaginemos, fica este. Legenda. Podemos editar as legendas. E normalmente o que acontece é, abre aspas, nome, data, vírgula, fotografia de, ou manuscrito assinado por, ou, não é? Depois a cota. 2 pontos, ponto. É isto. Normalmente é esta a fotografia de, parece o nome, ponto, cota. Não, é assim, exato. Mas não é relevante, vocês terão acesso a toda essa informação. Depois, são os tais 3.500 caracteres que correspondem a esta introdução. Aqui está. Se vai cantar o fado, vamos usar dois, sei lá, usar parte do texto. Está aqui já à mão. Pronto, mas pode ir até 3.500. E adicionam já aqui as palavras-chave. Por exemplo, pato, pados, canção, esta, qualquer coisa. Depois vocês adicionam, vou guardando de vez em quando,
esta vez pode cair. E a qualquer momento ainda não, vamos passar aos recursos. São, como já vos disse, 15. Não é? 10 a 15 recursos para cada coleção. E o processo é muito semelhante ao que nós vimos há pouco. Vamos aqui ao recurso 1. Podemos colocar um título. Portanto, vou-vos mostrar rapidamente aqui o exemplo do fado. Título, texto, recurso e aqui a legenda. Sendo que se clicarem na imagem, depois aparece a ficha de recurso. Como é que isto no back-office funciona? Título colocam aqui, fazem transgeração, sei lá. No mais, fazem upload uma imagem. Pronto, lá está. Isto é um daqueles exemplos em que ele fez o upload do thumbnail e não da imagem principal. Mas depois, nos recursos, podem modificar e colocar, fazem download do site original, colocam e aparece com altíssima qualidade. Neste momento é como está a funcionar, é um workaround, mas funciona bem. E depois aqui a legenda, não é? Imaginemos que é isto. Oi, peço desculpa. Pronto, o texto. Um texto de... Ok, Beach Ball. Não aparece a Beach Ball no Mac, não é boa, não é boa notícia. Pronto, vamos guardar como rascunho. Pronto, eu não assumi a legenda por causa de um bug que já conheço, já sei exatamente o que é, portanto ainda estamos com esses problemas, mas não é grave. Podemos fazer preview a qualquer momento. Veja, carregamos em preview e cá está. Esta seria uma coleção. A imagem que nós escolhemos, título, a tal texto que eu não quis preencher de forma correta, a legenda da imagem, como vos mostrei há pouco, a introdução, ou a parte da introdução que eu copiei do fado, recursos, cá está, o primeiro. E assim sucessivamente, é isto vezes 15, e depois é preencher. Desculpa, temos de sair do preview, exatamente. Depois de preenchidos os 15, podemos trocar a ordem, aqui, ou seja, isto dá para trocar, como estão a ver. Se vocês perceberem que houve um problema qualquer, querem trocar a imagem, estamos a trabalhar em algumas dessas funcionalidades. Recursos online, bibliografia, recursos audiovisuais, sítios na internet. Caso não tenham recursos audiovisuais, ele esconde automaticamente o campo. Portanto, só aparecem os campos que forem preenchidos. Recursos online tem a ver justamente com os recursos que estão no RUN, da nova FCSH, e devem seguir também, naturalmente, um conjunto de regras de organização bibliográfica, que é, neste caso, a norma portuguesa 400 e qualquer coisa, 405, acho eu. Eu não sou fã, sou sincero, mas foi a norma que a coordenação do Rocio decidiu que faria mais sentido. Mas certamente vocês estão habituados a fazer bibliografia com base em diferentes soluções. Cada revista tem a sua, no fundo. Quem publica um pouco percebe isso logo. A organização, isto algumas coisas no fundo, copiar das coleções anteriores, é a professora Amélia Daniel Alves, coordenação científica, por aí fora. Preenchem uma vez mais o que ficar em branco, não aparece na bibliografia. E relembro que depois de aprovada a coleção ou a exposição, a FCSH depois entrará com o processo de fornecer um DOI para esta coleção ou exposição, ok? Isto é para as coleções. Já agora, vou fazer aqui, vou deitar fora, vou eliminar, pronto. Isto são, já agora mostro-vos, também não se perde nada, que é uma sobre ópera em Portugal, também sou autor, e é cronológico.
e vai desde as primeiras representações de ópera em Portugal até o famoso Das Märchen do Emanuel Nunes. Pronto, ou seja, vocês estão a ver isto a partir do back-office. Isto é uma futura coleção. Está tudo hiperligado, tudo direitinho, é só publicar. Portanto, o que é que acontece? Processo de publicação está tudo preenchido. Voilà. Carrego publicar e ele vai automaticamente para o back-office dos organizadores, dos coordenadores, que depois passa para o processo de revisão. Neste caso, a priori não há de passar, porque isto já foi revisto em Word várias vezes. Faz parte das coleções múltiplas, digamos assim, do Recio. Deixa-me fazer aqui uma coisa. Exato, é melhor não perder aquele trabalho, senão vou ficar muito triste. Exposições, exatamente o mesmo processo, pesquisar recursos. Os recursos escolhidos há pouco transitam das coleções das coleções para as exposições. Portanto, dá imenso jeito. É importante que vocês organizem por pastas e assim não se perdem no âmbito dos vossos recursos. Nova exposição. Uma vez mais, o mesmo princípio. Põe um título, uma pequena descrição e a exposição. Ela já existe nos rascunhos. Não vou mostrar, não vale a pena. A imagem da apresentação é exatamente o mesmo processo, neste caso. Problema da qualidade de imagem, já vos falei há pouco. Muda a agenda, assuntos, palavras-chave, é tudo igual, não vou repetir. Vamos passar então para as secções. E é aqui que as coisas são ligeiramente diferentes, de facto. Como vos disse, as exposições têm, em média, 4 a 6 secções. Há uma exposição muito especial que vai ter 20, mas isso é uma outra história. Já vos mostro rapidamente. 6 secções, é o que está mais ou menos condicionado. Se ouvirem barulhos de obras, não liguem. É aqui o hotel que estão a construir ao lado de casa. Uma vez mais, têm que colocar o título e a partir do momento em que colocam o título, aparecem as soluções gráficas que vocês viram há pouco nas exposições. Portanto, é muito simples. Querem começar com o texto? Começam com o texto. Depois... Agora não está a aparecer... Sim. Agora queria... Ok. Ok. Já estou a perceber. E depois colocam a imagem ao lado. E é sempre o mesmo processo. Podem editar a legenda, etc. Ok, tenho esta solução. Agora quero uma imagem contínua que preencha na horizontal o ecrã. Colocam esta. E assim sucessivamente. As exposições estão com mais problemas no que diz respeito a bugs do que as coleções. Mas já percebem mais ou menos como é que nós chegamos depois a estas... Peço desculpa. A esta solução. Portanto, a estas manchas gráficas. No fundo, isto são blocos. Um bloco de texto, um bloco que é só uma imagem, um bloco de texto, um bloco com 2 imagens, um bloco de texto, um bloco com a imagem à esquerda e assim sucessivamente. E um bloco transversal, que são, no fundo, estes que estamos aqui a ver. Ok? E assim sucessivamente para as 6 secções. E depois vamos ao mapa. E é aqui que acontece o processo de geolocalização. Portanto, vocês clicam nesta imagem, que agora não estou a perceber onde é que é, mas imaginemos que é Cacilhas. Ele não deve conhecer Cacilhas, portanto vamos para a Almada. Pronto, Almada, Portugal. E vou lá. Ele geolocalizou aquela imagem para Cacilhas. Esta, Frei Luís de Sousa, vamos imaginar que é uma imagem muito bonita numa festa em Ceia.
Pronto, em Alvoco da Serra. Pronto, cá está. Cá está. Uma em Almada e outra em Ceia. E assim sucessivamente para todos os recursos que vocês colocaram nas vossas exposições. Materiais auxiliares é exatamente o mesmo princípio, são que nós vimos há pouco, sítios da internet, etc, etc, é preencher, e a ficha técnica também, finalizada a ficha técnica, publicar. Preview, neste momento, não dá para ver muito bem como é que está, porque, pronto, as imagens não estão brilhantes, mas percebem a ideia aqui, no fundo. E a geolocalização também já deve estar, pois. Cá estão as duas... Oh, meu Deus. Cá estão. Pronto. Consideramos que a plataforma é relativamente intuitiva, ainda temos alguns workarounds, algumas dimensões que temos de trabalhar, certamente, é normal, mas o grande objetivo destes workshops, a meu ver, é inspirar, passar um conjunto de ideias que possam, no fundo, explicar as potencialidades e tentar fazer com que vocês se lembrem eventualmente de uma exposição. Eu há uns anos fiz isto, será que conseguiria passar? Ou a minha tese de doutoramento é sobre este assunto, será que eu poderia criar uma exposição com base no assunto da minha tese de doutoramento? Eu agora estou a estudar radiodifusão, propaganda, na guerra de libertação /colonial / de ultramar, o que vocês quiserem chamar, em Moçambique. Portanto, há dois protagonistas, a Frelimo e o Estado português. Eu quero, no fundo, quando tudo isto acabar, quero fazer uma exposição que versa sobre este assunto. E há muitos outros. Antes de acabar esta apresentação, eu gostaria de mostrar então uma solução que considero muito interessante, deitar isto fora, que é a nossa experiência frustrada até agora, que é que a música somos nós. Esta é uma exposição longa, como estão a ver, tem 20 secções. Era uma exposição física, foi comissionada pela Direção-Geral das Artes, ao professor Dr. Paulo Ferreira de Castro, musicologia, e ele convidou 11 autores, quer do INET, quer do SESEM, para escrever textos para esta exposição. Isto foi em 2009, portanto eu era um miúdo, eu escrevi um textozito, ainda estava na licenciatura, como fiz parte da parte administrativa, o professor Paulo convidou-me para escrever um textozito, escrevi diversidade e globalização. E eu lembrei-me, por acaso foi um destes casos, olha, aquela exposição que nós fizemos, mas que devido à troika, depois já não conseguimos, estava tudo pronto, os painéis modelo estavam prontos, mas depois nunca foi exposta, de facto, no metro de Lisboa. Portanto, todas as estações do metro de Lisboa iriam ter 20 painéis, digamos assim. Então, como eram painéis ainda por cima, eu pensei, não, 20 painéis dá para 20 secções de uma exposição no âmbito do Recife. E aqui tem. Justamente foi isso que nós fizemos. Voltei a falar com o professor Paulo e transformamos uma exposição física numa exposição digital. Diversidade e globalização é a minha secção. Tem a ver com o rock, esta. Portanto, temos aqui soluções que, a meu ver, são muito interessantes e que merecem a vossa atenção. Portanto, os textos foram escritos por todas estas pessoas que aqui estão. Isto é um trabalho e, a meu ver, é um exemplo, não é, do que eventualmente vocês poderão fazer no futuro. Os textos, por acaso, eram mais pequenos até os 3.500 caracteres, portanto estamos a falar de 2.500 a 3.000 caracteres, portanto foi muito fácil de adaptar. E a exposição original tinha também muitas imagens, era texto e imagem, e então conseguimos esta solução, foi muito interessante. Portanto,
E o mais interessante de tudo é que a imagem de capa é exatamente a mesma. Portanto, era mesmo do Arquivo Municipal de Lisboa. Foi uma grande coincidência. Da minha parte, acho que é tudo. Espero que tenham ficado a conhecer um pouco melhor, bem, não só os objetivos do Rocio e deste produto que nós estamos a oferecer, mas no fundo tenham ficado com algumas dicas, algumas ideias de como criar exposições e coleções digitais no âmbito desta infraestrutura. Lembrando que, ponto 1, cada vez mais a FCT quer e exige outputs de public outreach, portanto isto é um caminho fácil. Public outreach no sentido de divulgação da ação científica, levar a ação científica para fora da faculdade, e o portal Rocio pode ser justamente um portal para essa ação, para esse intercâmbio. E por outro lado, é uma forma também de valorizar o vosso trabalho para a posterioridade, não é? Creio que esta é uma oportunidade muito interessante e gasta um bocadinho de tempo, é verdade, mas é gratuita, tem acesso a DOI e acabamos por também levar para a frente este empreendimento que é, como deve imaginar, colossal, e será cada vez mais colossal, são cada vez mais as instituições que estão a entrar no Rocio. E isso o Rocio será certamente uma marca indelével para a investigação nas ciências sociais, artes e humanidades, e digo sem qualquer problema, não tenho qualquer dúvida disso.